Me diz o seguinte, esse resultado de que muitas vezes os professores são formados numa matéria e dão aula de outra matéria, que tipo de impacto isso tem na formação dos alunos do fundamental? Bom, Heródoto, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Com certeza isso tem um impacto grande no aprendizado dos alunos, né? As pesquisas e as evidências recentes vêm mostrando que a formação do professor ela é muito relevante e impacta o aprendizado. Em que sentido? O professor, quando ele está bem preparado para entrar em sala de aula, quando ele conhece o conteúdo, quando ele está adaptado àquilo que ele vai ministrar, ele consegue ministrar isso de uma forma melhor, ele consegue dominar as metodologias, as técnicas e as práticas. Então é importante que a gente tenha professores bem preparados e que consigam lecionar naquela disciplina na qual eles estudaram, né? Na licenciatura ou enfim, nos outros cursos. Agora, Tayane, por que se abre, então, espaço para que um professor ou professora formado numa matéria dê aula de outra? Faltam professores daquela matéria para não ficar sem, então coloca qualquer um? A gente tem no Brasil uma carência grande de professores de algumas disciplinas específicas. Muitas vezes as disciplinas de física, química, matemática têm uma demanda maior do que o número de professores que está na rede consegue suprir, porque a gente tem que lembrar que as pessoas que fazem licenciatura não necessariamente vão para a sala de aula. É por isso que ressignificar a carreira docente como um todo, ressignificar a profissão professor, é super importante para a gente atrair todas essas pessoas que fazem licenciatura para que elas se tornem professores, e prioritariamente professores das escolas públicas que vão ensinar a maioria dos nossos jovens que hoje estão dentro da escola pública e precisam de professores bem preparados e capacitados para conseguir ensinar e conseguir fazer do processo de ensino-aprendizagem o melhor possível. Agora, Tayane, obviamente o professor bem preparado é um professor que conhece a matéria, né? Como é que eu vou dar aula de uma matéria que eu não conheço? É um negócio, acho difícil, não? Complicado, né? Isso que a gente vem defendendo o tempo todo, né? A gente precisa mudar muita coisa da carreira do professor. Porque muitas vezes, mesmo se o professor ele tiver o conhecimento teórico, mas ele não tiver as técnicas, a metodologia adequada, a vivência dentro das universidades, o que ele vai viver dentro da sala de aula também de nada adianta. Ele precisa viver uma prática pedagógica para ele conseguir ser um bom professor. Então também não é só ele ter o conhecimento, é ele saber aplicar e passar esse conhecimento. Por isso, de novo, a gente precisa ressignificar a carreira do professor, valorizar mais os professores no Brasil e atrair os melhores, tentar fazer com que cada vez mais a gente atraia melhores pessoas para as licenciaturas, melhores alunos com melhores resultados e que a gente mude a carreira como um todo, que a gente pare de ter tantos contratos temporários nas redes de ensino que precarizam a carreira do professor e para que a gente viva dentro da sala de aula, que a gente corresponda a isso na faculdade, né? Tayane, uma contribuição agora do lado da universidade. Eu fiz bacharelado em História e fiz também licenciatura em História e fui trabalhar como professor de História. Eu não aprendi, ninguém me ensinou na faculdade, nem na universidade, na USP eu fiz isso. Ninguém me ensinou a dar aula. Não teve uma aula dizendo para mim, olha, eu vou ensinar você a dar aula, porque você vai dar aula. Quer dizer, não se ensina a dar aula na universidade? Exato. Esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente tem uma defasagem muito grande entre o que é ensinado nas universidades e o que é cobrado dentro da sala de aula. O professor precisa estar preparado muito além do conteúdo. E a gente já conseguiu avançar um pouco nesse sentido. O MEC, em dezembro de 2018, lançou uma discussão, que agora está em discussão no Conselho Nacional de Educação, de uma base comum docente, ou seja, quais são as competências e habilidades que todo professor deveria ter. Essa discussão está agora acontecendo no Brasil e é preciso que a gente dê muita atenção para essa discussão, porque é isso que pode, mais tarde, vir a reformular os currículos das universidades, vir a fazer com que a prática pedagógica seja mais presente no currículo dessas universidades
e fazer com que futuramente a gente tenha melhores professores. Claro que com toda a coisa que a gente já falou, de melhorar a carreira, melhorar salários, enfim, tudo isso. Ok. Tayane, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigada a você, boa noite. Boa noite, muito obrigado.